Bom, então continuando sobre condução de calor, né? Falando um pouquinho sobre a condução do calor. Deixa eu dar uma ajeitada aqui porque tá meio... Falando um pouquinho sobre a condução de calor, um pouquinho mais, né? Condução de calor. O que a gente pode verificar é que quando você tem, por exemplo, a barra, né, de ferro lá sendo aquecida por um bico de bolsa, né? Vamos colocar aqui uma barra de ferro qualquer, né? Então essa barra de ferro ela está sendo aquecida num ponto A, com uma temperatura A, né? Vou chamar aqui de TA. E essa temperatura, ela obviamente, ela é maior nessa região que está recebendo calor. Eu vou ter aqui uma temperatura B, que é menor. Não é isso? Vou ajeitar aqui. Então o que eu posso verificar é que essa barra aqui ela tem um comprimento, uma distância entre esse ponto A e esse ponto B, que eu vou chamar de D, que é o comprimento. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, para que haja uma condução, eu preciso que haja um meio material, né? Então eu tenho que ter aqui um meio material. Esse meio material são as moléculas ou os átomos, né? Que constituem um material. Então, moléculas ou átomos. E tem que haver também um aquecimento, um ponto do corpo, para que as partículas que estão sendo aquecidas naquela região recebam essa energia, vibrem com a maior intensidade, ou seja, a energia vai fazer isso, vai obrigá-las a vibrar mais rapidamente, com uma intensidade maior, e transmitam essa informação térmica para todas as outras moléculas que constituem aquele corpo. Então, dessa maneira existe um fluxo de energia, um fluxo de calor. Esse fluxo de calor a gente chama de φ, né? Então o φ vai ser o que nós conhecemos como fluxo de calor, e ele é dado sempre em função, né, dessa quantidade de calor, a gente chama de Q, dividido pela unidade de tempo, que é o ΔT, certo? Dividido pela unidade de tempo. Então todas as vezes que você tiver essa relação entre a quantidade de calor que está passando ali de um ponto para outro, num determinado intervalo de tempo, você vai chamar isso de fluxo de calor, tá certo? Então não esqueçam dessa relação aí. Existe também uma coisa chamada gradiente de calor, gradiente, ou melhor dizendo, gradiente de temperatura, né? Gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura, na verdade, ele vai trabalhar com as variações de temperatura na região onde você tem o material, o corpo sendo aquecido, né? E a região extrema desse aquecimento que está recebendo a informação térmica. Portanto, você vai dizer que esse gradiente G ele é igual à temperatura maior, no caso desse corpo ali é a temperatura A, menos a temperatura B, que é a temperatura menor, dividida, tudo isso dividido pelo tamanho da barra, que a gente chama de D, tá certo? Então, isso aí é o gradiente de temperatura. É importante usar esse gradiente porque ele vai dar origem a uma outra informação matemática chamada lei de Fourier. Essa lei de Fourier nós utilizamos quando a gente quer determinar o fluxo de calor, o fluxo de energia térmica, não mais em função do próprio calor. Pode ser que você não tenha o valor do calor, a informação do calor relacionada ao calor, nem você tem o tempo com que aquilo acontece, né? Então, como eu sei que o calor é dado em joule, né? E o tempo vai ser sempre dado em segundo. Então, esse fluxo de calor ele é dado em joule por segundo ou em caloria por segundo. Então, joule é uma unidade de grandeza do sistema, uma unidade de medida do sistema internacional.
mas geralmente nós usamos caloria por segundo, tá certo? E o gradiente aqui, como já dá para notar, temperatura é graus Celsius e o tamanho da barra, a distância aqui, você usa metro. Sempre usar o metro, tá certo? Se tiver em centímetro, milímetro, você tem que converter para metro, ok? Então isso é o que nós chamamos de gradiente de temperatura. A lei de Fourier, ela é muito usada quando você, como eu falei para você, como não tem possibilidade de você usar a expressão para encontrar o fluxo, calor sobre o tempo, sobre a variação do tempo. Então você usa a expressão chamada lei de Fourier, certo? E para a gente usar essa expressão, a gente vai verificar aqui alguns elementos que são importantes na definição desse fluxo de calor, tá certo? A primeira coisa que a gente vai analisar aqui, para montar a equação da lei de Fourier, que nada mais é do que o fluxo de calor, né? Ou seja, o fluxo de calor é a quantidade de calor que passa naquele ponto lá do objeto, do material, né? Do corpo, num determinado intervalo de tempo. Quanto mais calor você tem passando por ali, num tempo menor, maior vai ser o fluxo de calor, tá certo? Então existem materiais que têm uma capacidade térmica alta. O que significa isso? Significa dizer que tem uma facilidade muito grande de ser aquecido. Por exemplo, o alumínio, né? O alumínio ele aquece muito facilmente. Se pegar uma panela de alumínio e colocar no fogo, em segundos você não consegue mais colocar o dedo na textura do alumínio ali, porque você vai se queimar, né? Então o alumínio ele tem uma variação térmica muito alta. Então ele aquece muito facilmente, ele esfria muito facilmente, né? Então não serve para um copo de alumínio, quando você coloca café nele, dificilmente você vai dar um primeiro gole ali de maneira confortável, né? Mas se você demorar ali 1 minuto com aquele café no alumínio, você vai perceber que o café já esfriou em relação, por exemplo, a um copo de plástico, né? Então tem essa característica, né? O ferro, por sua vez, ele aquece, tem uma facilidade um pouco menor de aquecer do que o alumínio e também de esquentar, também de esfriar. Então, para você aquecer o ferro, você precisa demorar um pouquinho mais do que para aquecer o alumínio com a mesma quantidade de calor, né? Com a mesma variação de temperatura. Então, entre o ferro e o alumínio, quem aquece mais facilmente é o alumínio, tá certo? Então, a água, por exemplo, a água tem uma dificuldade enorme de variar a sua temperatura, de aquecer. Então, se colocar a água numa panela de alumínio, você vai perceber que a panela vai estar quente já e a água ainda vai estar fria, né? Porque a água resiste maior a variações de temperatura, resiste melhor a variações de temperatura. É tanto que no deserto, por exemplo, como não tem água, tem pouca água na atmosfera, né? É seco, né? Na parte do dia é extremamente quente, porque o ambiente varia a sua temperatura muito rapidamente pela ausência de água. E na parte da noite é muito frio, porque da mesma maneira que de dia aquece muito rapidamente, à noite também esfria muito rapidamente pela ausência de água no ambiente, tá certo? Então essa capacidade de variação térmica dos materiais é chamada de K, certo? Vai considerar sendo uma constante K. Cada material vai ter o valor da sua constante. Você vai também utilizar como padrão para esse fluxo de calor a área do objeto. Claro, quanto maior for o objeto, mais dificuldade você vai ter para aquecer, né? Você tiver, por exemplo, um prego e começar a aquecer o prego com a chama de uma vela, esse prego vai aquecer muito rapidamente. Se você pegar, por exemplo, no lugar do prego, utilizar uma barra de ferro grande, o aquecimento dessa barra de ferro vai demorar mais, né? Então, a área do objeto determina também o nível de variação de fluxo de calor que ocorre naquele material. Quanto maior for a área, menor vai ser o fluxo, né? Então, a área também é importante. Também você vai considerar uma outra
um outro elemento, né, que é a questão da temperatura, né? Então o ΔT aqui, que é a temperatura, também vai ser importante. Por quê? Porque quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor. Se você tem uma diferença de temperatura muito grande, como eu já falei na primeira aula lá, né, você vai ter um fluxo de calor também muito grande. Um objeto que tem uma temperatura de 200 graus na sua extremidade e uma temperatura de 0 grau na outra extremidade, é claro que logo ele vai estar tendo aquela extremidade mais fria, sendo aquecida pela transferência de energia térmica que ocorre muito rapidamente devido à grande diferença de temperatura. Então, quanto maior for a diferença de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor também, certo? E tudo isso aí você vai dividir pelo tamanho, né? Tamanho do corpo, certo? Se eu chamar o tamanho de D, então a gente já sabe que D é o tamanho do corpo. Então essa lei de Fourier ela é extremamente importante para você calcular o fluxo de calor em função dessa constante que os materiais possuem para variarem a sua temperatura. Ou seja, cada material vai ter essa constante, tá certo? Eu já disse para vocês, o fluxo ele é dado em calorias por segundo, certo? A aula é essa daí. Um abraço e até a próxima.